Olá, sejam bem-vindos a mais um Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e de jogatina. Olá, como é que você está? Quer um abraço? Seja bem-vindo, se aconchegue e dá um curte aí, compartilha aí, se inscreve, fazendo um favor, muito obrigado. Hoje irei falar sobre as consequências do pensar. Muitas das vezes a gente não se importa com o que a gente está pensando. E acredito que você nem tenha parado para refletir sobre o que você está pensando, o que está passando pela sua mente. Constantemente entramos no modo automático. Deixamos de prestar atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Um pensamento automático pode nos levar a conflitos, pois podemos interpretar a realidade de uma maneira equivocada. Isso pode resultar em discussões desnecessárias, ferir alguém, até machucar alguém. Dessa maneira a gente pode tomar atitudes nas quais a gente pode se arrepender depois. Por isso é muito importante observar nossos pensamentos e como que eles nos interferem internamente. Afinal, um pensamento ele vai gerar emoção, que vai surgir o sentimento. Por exemplo, pensamentos sobre a estabilidade, por exemplo, perder o emprego. O sentimento, ou a emoção que pode trazer seria o medo, né? O medo de ser demitido. E o sentimento é o que? A ansiedade, né? Que é o medo do futuro. Então, é muito importante a gente observar nós por dentro, nossos pensamentos, o que ele nasce, cresce e depois ele morre. Cada pensamento é assim, ele vai surgir. E se a gente dá muita força para ele, ele pode crescer cada vez mais. Então é de grande importância a gente observar o que a gente pensa e nutrir, trazer pensamentos que sejam mais, que nos ajude cada vez mais. Então, falando um pouco sobre isso, porque é muito importante a gente observar pensamentos? Porque dentro da gente, através da nossa trajetória de vida, nós desenvolvemos ou não desenvolvemos, dependendo da pessoa, os gatilhos. Os gatilhos, eles disparam sentimentos de ansiedade, de raiva ou até um medo profundo. O único gatilho pode alterar nosso humor e nos fazer passar mal o dia inteiro, ficar ruim, falar bruscamente com as pessoas, responder mal. Então é importante identificar qual o pensamento, qual a ação externa que originou essa reação, para que possamos lidar melhor com nossas emoções, evitar com que elas nos controlem. Então eu vou ilustrar um exemplo para vocês. Um estudante qualquer, ele caminhava pelos corredores da escola, de cabeça baixa, carregando uma baixa autoestima em seu coração. Ele havia internalizado as crenças familiares de que falar mal de alguém pelas costas era muito errado. E tem um grande preconceito e uma ideia fixa sobre isso. Certo dia, ele ouviu outro estudante mencionando seu nome. Ele perdeu a calma, gritou, deixando que a outra pessoa ficasse confusa, sem entender o que estava acontecendo. Esse tipo de reação pode ser resultado de insegurança. E a interpretação distorcida dessa situação. Então ele não sabia
o outro amigo conhecido dele estava falando. Não sabia se estava falando bem ou mal. Simplesmente ele agiu sem pensar, simplesmente ele só reagiu. Então causou um conflito ali, posteriormente. E dependendo das pessoas que a gente explodir ou falar de uma maneira dessa maneira, pode gerar brigas, né? Até contusões, porrada. Então isso é realmente nocivo para nós. Normalmente a gente se apega a nossas ideias fixas, né? A gente faz com que isso dificulte a adaptação a novas situações e a gente não aceita mais pontos de vistas diferentes. Então não é legal. Vai gerar conflitos, com certeza. Além de aumentar o estresse e a frustração. Quando a gente aprende a soltar esses pensamentos e sentimentos, a gente pode abrir espaço para novas possibilidades e novas direções para a nossa vida. Porque esse pensamento atrapalha o nosso caminho. Afinal, reações impulsivas podem gerar sofrimento. Então, por que a gente não pensa um pouco antes e controla o que pensa? E se o exemplo ali, o estudante, se ele tivesse conseguido apenas observar o pensamento dele, ele não ia deixar com que acontecesse o que aconteceu. Porque ele ia refletir, nossa, estou falando meu nome, peraí, vamos ver o que eles estão falando. Daí ele ia chegar lá conversar, o que vocês estão falando de mim? Pode ser que eles estejam falando de algo bom. Nossa, você tirou uma nota muito alta na escola, nós ficamos muito felizes. E você pode ensinar a gente? Eu preciso melhorar aqui. Pode ser algo bom, pode tirar um proveito dessa situação. E é isso, normalmente a gente não consegue parar para pensar. E essas palavras, elas são para que você consiga observar a si mesmo. E perceber se o que eu tô falando aqui é um monte de besteira ou se pode ter uma razão para si mesmo. E é isso. Obrigado por assistir. Curta aí, fazendo um favor. Se inscreve, compartilha e todas essas coisinhas aí de YouTube. Ativa o sininho aí, né? Muito obrigado.